E aí, galera, beleza? Eu sou o Hércules e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre os ícones. Como vocês sabem, tem algumas regras para poder utilizar nos ícones e provavelmente já aconteceu com você do seu efeito ser reprovado por esse motivo. Então, por isso eu quis trazer aqui para vocês quais são as boas práticas na criação de um ícone e também algumas recomendações e sugestões do que vocês podem utilizar para que você não tenha nenhum tipo de problema e consiga aprovar o seu filtro ou o filtro do seu cliente de forma mais rápida ainda. Então vamos lá. Aqui vocês conseguem ver um template próprio do Spark, como um exemplo do Spark, que eu vou deixar aqui para vocês baixarem. Eu já vou mostrar onde você pode fazer o download dessa imagem aqui, com todas essas dicas, né? Então aqui eles explicam um pouco sobre as áreas que você pode utilizar, quais são as áreas limites, ah, e também tem aqui um exemplo, né, de rosto. Então tem um exemplo de filtro dando a sugestão de como seria o seu filtro, né? Que se você tivesse, por exemplo, corações nos olhos, você poderia posicionar aqui dessa forma. E eles têm aqui a face shape que você pode utilizar como template para poder criar aqui o seu ícone. E é claro, aqui a gente tem o fundo em preto. Eu vou explicar para vocês o motivo, mas primeiro a gente pode olhar aqui na documentação e comentando passo a passo aqui do que está aparecendo para que vocês entendam um pouco melhor. Então eu estou aqui no Spark R, no site, né, onde a gente fala sobre ícones. Eu traduzi a página aqui para que vocês consigam ler melhor também. E aqui a gente tem algumas recomendações. E o primeiro é que você pode utilizar aqui esse modelo para criar. Esse modelo, que está esse link aqui, se você clicar aqui, você vai baixar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem se quiserem. Então, se vocês clicarem nesse link aqui, você já vai conseguir baixar esse modelo. E vai ser exatamente esse aqui, tá? Desse jeito. Em que você pode desativar aqui o guideline, né? E também tem esse exemplo aqui que você pode desativar e utilizar aqui o background e também esse face exemplo. Ah, aqui a gente tem as diretrizes. O primeiro é que você deve enviar a sua imagem como PNG ou JPEG, que são os formatos que eles recomendam que você utilize. E também você deve possuir cantos quadrados e não arredondados. Então, aqui já fala que esses cantos arredondados ah, eles não recomendam, né? O espaço das cores é sRGB, isso que já é meio padrão, e as dimensões são de no mínimo 200 por 200 pixels. Então, isso é importante. Talvez você faça uma imagem muito pequena e se for menor do que 200 por 200, elas não serão aceitas. Aqui nesse template do Spark, o tamanho utilizado é 480 por 480. A gente olhar aqui, ó, o tamanho da imagem é 480 por 480, então é o tamanho recomendado pelo Spark. Não vai ficar muito grande, né? Afinal, você não precisa criar uma imagem muito grande para poder utilizar aqui o seu ícone, mas você já vai ter uma qualidade bem bacana. Você não deve utilizar nenhuma transparência, inclusive o próprio programa reconhece se tiver alguma transparência e diz que aquela imagem não pode ser utilizada. Então você não pode utilizar um PNG com transparência. E aqui fala que você também não pode utilizar nenhum dos gradientes de cor do Instagram abaixo. Então qualquer um desses gradientes, se você colocar no seu ícone, ele vai ser reprovado. Aqui a gente tem também falando sobre textos, né? Você deve evitar incluir muitos textos, porque vai ser difícil de ler, né? Porque vai ficar muito pequeno. E também se o seu ícone utilizar palavras ou logotipos, eles devem ser grandes, claros e legíveis. E aqui nós temos três exemplos de logotipo, né? A gente tem aqui o NBA, né? Que seria um logotipo, mas também tem a letra. Então, esses são alguns exemplos que você pode utilizar, beleza? E aqui as melhores práticas. Então, a criação de um ícone expressivo e memorável ajudará as pessoas a perceber e reconhecer seu efeito. Então, se você tiver um ícone diferente que vai ser apenas o seu efeito que tem aquele ícone, as pessoas provavelmente se lembrarão dele quando forem utilizar de novo. Então, tenha formas simples, linhas nítidas, cores brilhantes. Concentre-se em representar o tema principal do seu efeito, em vez de todos os detalhes do efeito completo. Fundo simples, tá, pessoal? Sem gradiente, como eu já mostrei ali para vocês, e capture a essência do efeito. Então, eu também quis trazer para vocês aqui alguns outros exemplos que vocês podem utilizar. Então, aqui, como vocês já viram, gradiente não pode, tá? Não pode gradiente, tem que ser uma cor. Então, você pode utilizar preto, você pode colocar aqui outra cor, né, que você quiser. Então, você pode utilizar aqui qualquer cor, mais claro. Pode colocar qualquer cor que ela seja opaca, total, sabe? Que você não tenha nenhum gradiente sendo utilizado aqui.
Então, você pode colocar, por exemplo, vermelho, aumentar a saturação, ok, beleza. Então, isso aqui a gente já pode excluir, não pode ser utilizado. Textos dessa forma vão ficar difíceis de serem legíveis. Não é recomendado também, é recomendado vocês utilizarem textos menores, então esse aqui cai fora. A gente pode utilizar textos como esse aqui, por exemplo, né? Então a gente está utilizando filtros, Spark, AR. A gente poderia colocar mais algumas letras aqui, né? Por exemplo, Spark AR tutoriais, mas assim provavelmente vai ser aprovado e você não vai ter nenhum problema. Você pode colocar algo que represente o seu efeito, então se você está, por exemplo, alterando a cor do olho da pessoa, você pode utilizar um olho aqui, dessa forma, ou também, se você quiser, você pode utilizar uma imagem utilizando o efeito. Então, você não assim, tá? Porque vai ficar bem feio, mas você pode redimensionar aqui e colocar assim, por exemplo. Então, esse ícone aqui vai ser aceito, lembrando que as recomendações são que o fundo seja branco, ou seja, que você não tenha nenhuma cor, nenhum detalhe, nenhuma escrita aqui no fundo. Então, pessoal, dessa forma aqui, você está vendo que a parede é toda branca, você não vai ter nenhum problema com esse tipo de reclamação. Você está utilizando o efeito, então funciona bem legal, além de que é extremamente simples de fazer. Essa é uma das formas que eu mais utilizo com os meus clientes também, então eu peço que eles mandem uma foto com um fundo branco, e aí você já pode pegar essa imagem e utilizar diretamente como capa do seu efeito. Além de ser algo personalizado que vai ter o rosto dela, então ela vai ficar feliz com um filtro, né, sendo ali o rosto dela o ícone também, você vai economizar bastante tempo em produção de um ícone ou para poder criar conceito, mas qualquer um desses modos que eu te mostrei aqui você pode utilizar sem nenhum problema. Lembrando que o tamanho é super importante, acima de 200 por 200, a recomendação é 480 por 480, e aí fica a cargo da sua criatividade que você quiser utilizar. Se você quiser utilizar, pode também, com esse template aqui, né, utilizar esse Face Shape e pegar as imagens que você aplicou no efeito lá e jogar aqui em cima sem problema algum. Mas aí fica a critério do que você quiser utilizar, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal para poder receber as notificações e também ativar o sininho, né? É claro. E deixar um comentário aí dizendo o que que você achou do vídeo e o que mais vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Então é isso, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.